a mais ampla liberdade de pensamento e de discussão. Só assim você forma pensamento crítico. Né? Assim, uma outra, nenhuma empresa aceitaria, né, que houvesse, sei lá, 2 ou 3 grupos trabalhando dentro dela sobre o mesmo assunto. Isso é um desperdício de recursos. Né? Ou que existissem 2 ou 3 grupos que passam 10 anos fazendo alguma coisa e não chegam a lugar nenhum. Mas isso é próprio da vida universitária. Né? Se a gente pesquisa, não chegar a lugar nenhum, pelo menos a gente já sabe os caminhos que não deve trilhar. Ter 2 ou 3 grupos pesquisando a mesma coisa é bom. Né? Então, assim, isso são particularidades de uma instituição que tem que ser reconhecidas e valorizadas para que essa instituição possa se desenvolver. Né? Isso, portanto, é o que a gente chama o estatuto da autonomia. Não é? A gente não pode estar submetido, veja bem, a gente tem que estar submetido ao controle social. Queremos estar submetidos ao controle social, mas ele não pode se dar pela mesma forma que se dá o controle sobre outras instituições. Né? Isso aí soma uma outra questão, que é a questão do financiamento. Né? Então, assim, o financiamento das universidades, ele tem que ser não só crescente, mas tem que ser contínuo, né, sem interrupções, para que a gente possa garantir a continuidade dessas atividades que a gente faz o tempo todo. Tem que haver, né, isso é fundamental, uma reorganização sistêmica. Isso eu acho que a gente avançou um pouquinho. O que eu chamo de uma reorganização sistêmica? Esse sistema, principalmente o sistema público federal, ele foi criado uma cultura de competição. Né? Se os mecanismos da FINEP, do CNPq, botavam recursos, negócios da que eu falei na CAPES, das bibliotecas, a gente ia disputar entre nós as cotoveladas para ver quem ficava com recurso. Né? E quem não ficasse ia dançar. A gente tem que substituir isso por um ambiente de cooperação e de complementaridade. Né? Nós temos 5 universidades públicas no Rio de Janeiro, né? Disputando entre si. Né? Eu, há 2 anos atrás, eu ouvi o presidente, vamos fazer um vestibular único. Né? O estudante se candidata a uma vaga pública no Rio de Janeiro. Né? E depois nós decidimos, por critérios próprios, quem fica com quem. Né? Para acabar com esse ambiente de competição que é nocivo à formação de um verdadeiro sistema. E, finalmente, um outro ponto é que a gente tem que repensar a estrutura da administração universitária e da administração acadêmica, em particular. Eu mencionei aqui, né, como uma conquista nos anos 60, inclusive incorporada pela reforma da ditadura, o sistema de crédito, né, e o departamento, a estrutura departamental. Isso acabou. Né? Assim, o conceito de departamento tornou-se um conceito rígido demais para as transformações que o conhecimento vem sofrendo nos últimos anos. Quer dizer, a ideia do departamento é a ideia de uma área de conhecimento fechada em si mesma. E hoje a gente precisa da transversalidade dos conhecimentos. É impossível formar um médico que não tem uma forte base de filosofia, de ciências sociais. É impossível. O homem hoje tem o poder de criar vida, não pelos métodos tradicionais, a gente já cria vidas nos métodos tradicionais desde sempre, assim, mas criar vida em laboratório, né? É uma responsabilidade que não se pode definir exclusivamente no terreno da técnica ou do conhecimento restrito. Então, sim, quer dizer, são questões, diria assim, da agenda permanente, não é? Mas, e assim, estou pulando aqui umas 2 ou 3 páginas para, né, assim, para dizer o seguinte, né? Assim, que tem problemas desses que a gente está tratando, que não eram problemas quando o Anísio e o Darcy Ribeiro trabalharam. Né? E 2 são fundamentais. Quer dizer, eu mencionei no início, a universidade, a educação superior está deixando de ser, assim,
uma instituição que funcionava como um filtro na formação de elite. Ela está passando a ser um direito de cidadania. Quando a gente está falando que países de capitalismo central, 60%, 70% dos jovens estão cursando universidades, a gente está falando que a educação superior está adquirindo um estatuto semelhante ao que a educação básica teve em algum momento. Não é? E as universidades têm que estar preparadas para isso. Não é? Uma universidade que se configurou uma escola de um caleidoscópio assim, de escolas de formação profissional, não está preparada para isso. Por quê? Porque os jovens não procurarão a universidade apenas para ter acesso, ter uma chave de acesso ao mercado de trabalho. Quer dizer, numa situação que não está longe, em vários países do mundo, a totalidade dos jovens farão universidades. Mas nem todas as atividades humanas exigem formação superior. Não é? O que significa que o jovem vai para a universidade para exercer o seu direito de cidadania, para melhorar o seu conhecimento, para melhorar a sua condição cidadã e para trabalhar onde for possível, não é? E não necessariamente como médico, advogado, engenheiro, etc, etc, etc. Então a universidade ela tem que estar capacitada a dar esta formação, não é? Num nível que